Continuando o nosso curso preparatório para a Polícia Rodoviária Federal, Física do Zero, vamos falar hoje sobre lançamentos. Né? O título geral é Movimentos em Duas Dimensões. Esse movimento em duas dimensões ele vai lidar principalmente com os lançamentos e com o movimento circular, tá bom? Para a gente entender esse movimento em duas dimensões, vamos falar primeiro desse princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu. Então, proposto aí pelo famoso físico Galileu, né? Que diz o seguinte: se um corpo realiza um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Imagina que você tem uma correnteza aqui, ó, para a direita, né, quando está mostrado, e o barquinho ele vai tentar chegar na outra margem, vai sair da margem de baixo para chegar lá na margem de cima, né? E para isso ele tenta colocar uma velocidade perpendicular aqui, ó, né? Porém, por causa da correnteza, ele vai acabar sendo arrastado e vai aqui para diagonal, tá? Então, de novo, se não tivesse a correnteza, não tem a correnteza, imagina que não tem. Então o barquinho iria reto aqui. Mas, devido à correnteza, ele acaba indo aqui na diagonal e ele vai parar em algum lugar por aqui assim. Entenderam? Bom, nós temos uma composição de movimento. Esse aqui é o movimento composto, que ele fala aqui, ó, se um corpo realiza um movimento composto. Qual que é o movimento composto? A gente tem uma componente, que é essa daqui, na vertical, para quem está olhando aqui é uma vertical, esse V réu aqui, e nós temos uma componente na horizontal. Essa componente na vertical é a velocidade própria do barquinho, tentando ali com o motor dele atravessar, e essa componente horizontal é devido à velocidade da correnteza. Cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Então veja só, o tempo que esse barquinho vai gastar, a gente sabe que o movimento real dele, para alguém olhando da margem ali, né, vai ser na diagonal. Ele vai gastar um tempo. Esse tempo que ele gasta é o mesmo tempo que ele gastaria caso não tivesse a correnteza, tivesse só essa velocidade do próprio barquinho, tá? E aí você não precisa nem pensar no outro, é como se esse outro movimento aqui nem existisse, tá? E a mesma coisa vale para esse aqui, ó, esse na horizontal, tá? Então o movimento na vertical, ele se realiza como se o movimento da vertical não existisse. Ou ainda, o movimento da horizontal se realiza como se o movimento da vertical não existisse e no mesmo intervalo de tempo, tá? Que foi o que eu falei para vocês agora, a questão do tempo, tá? Vamos ver como é que fica isso na questão dos lançamentos, tá? O CESP gosta de cobrar, o Sebrasp, né? Gosta de cobrar lançamento aí, então vamos ficar de olho tanto no lançamento horizontal como no lançamento oblíquo. Então imagina, esse aqui é um exemplo de lançamento horizontal, em que o helicóptero, em movimento retilíneo uniforme, tá? Esse helicóptero está aqui, ó. E aí ele deixa cair um pacote. Nesse momento ele deixa cair um pacote. Essa bolinha que vocês estão vendo aqui é um pacote. Essa bolinha, ela está indo para frente junto com o helicóptero. Então ela tem uma componente para frente e ela, devido à gravidade, ela vai ter uma componente para baixo também, tá? Essa componente para frente vem lá da primeira lei de Newton, lembra dela? A gente ainda vai falar dela um pouquinho, mas eu tenho certeza que você se lembra. Se o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento, tá? Então, o pacote está em movimento junto com o helicóptero. Quando esse pacote é solto, ele continua indo para frente, tá? A não ser que uma força externa atue sobre ele, que no caso aqui, o que poderia aparecer seria a resistência do ar. Só que todas essas formas que a gente vai ver, elas são desconsiderada a resistência do ar, tá? Então a questão ela vai ter que falar, desconsidere a resistência do ar, o atrito, alguma coisa assim, tá? E é o que normalmente aparece, tá bom? Então essa resistência do ar no movimento do pacote, ele é desprezado. Então nós ficamos com duas componentes. Uma devido a essa velocidade, que ele já tinha uma velocidade inercial na horizontal, e aqui ele começa, esse pacote, devido à gravidade, ele começa a ser puxado para baixo. E ele vai executar essa meia parábola que vocês estão vendo aqui, ó, e vai cair aqui no chão, depois de um certo tempo, tá?
Então tá aqui como que nós vamos tratar matematicamente. Isso que eu coloquei aqui, ó, é a trajetória do pacote, tá? Essa linha tracejada. Nós vamos colocar o eixo Y e o eixo X. Então, essas componentes sempre vai ser esse eixo Y e esse eixo X, tá bom? E no lançamento horizontal, o corpo é sempre lançado na horizontal. É no eixo X, tá? Então ele é sempre aqui, ó, nesse caso para a direita, poderia ser para a esquerda, mas sempre na horizontal, tá? E o tempo, depois de um certo tempo, esse pacote já está mais aqui embaixo, ó. Além de ter essa velocidade para a direita, essa seta aqui, ó, que vocês estão vendo, esse vetor, é a velocidade que ele tinha lá no início, tá? É a velocidade na horizontal. Ele começa a ganhar essa velocidade na vertical. Então começa a aumentar a velocidade dele, né? E aqui embaixo, essa velocidade que era pequenininha, ela começa a ficar cada vez maior, e a hora que está chegando perto do chão aqui, ela já é grandona, né? Então, eu queria que você olhasse o seguinte, essa velocidade que está grandona aqui, ó, para baixo, ela era menorzinha, no começo ela era zero. Então, isso é muito importante. A velocidade vertical, a componente da velocidade vertical, tá? Ou a componente da velocidade no eixo Y, ela era zero. No movimento, no lançamento horizontal, isso sempre vai acontecer. E ela vai aumentando, tá? Enquanto que no eixo X, se você olhar essas setas aqui, elas têm todas o mesmo tamanho. Significa que o valor da velocidade, a componente da velocidade horizontal não aumenta. Então eu coloquei aqui, ó, se a gente chamar essa velocidade horizontal de V0x, esse V0x ele se mantém o tempo todo, o que caracteriza um movimento retilíneo uniforme. Olha só, movimento na horizontal, componente da horizontal, me dá um movimento retilíneo uniforme. A componente na vertical, que nós vamos chamar de VY, não. Ela dá um movimento acelerado. Ela era zero, depois ela aumenta um pouquinho, depois ela aumenta mais. Movimento acelerado, movimento variado, né? Como é que você vai analisar? Você está vendo que essa bolinha verde que eu coloquei aqui, ó, ela é como se fosse a sombra dessa bolinha azul nessa posição. Então imagina que tem uma luz aqui, né, da direita para a esquerda, iluminando essa bolinha azul e no eixo Y seja uma parede. Essa bolinha verde vai ser a sombra, tá? Pode imaginar que ela é a sombra. E depois eu fiz essa outra bolinha verde aqui mais embaixo, também é como se fosse a sombra dessa bolinha azul nessa posição, tá? Então a sombra dela vai dar aqui, ó. Imaginando que o eixo Y é uma parede. Você acredita que essa bolinha verde executa uma queda livre? Que a gente já estudou no movimento vertical aí há algumas aulas para trás, né? Então ela executa uma queda livre. O tempo que essa bolinha verde, que é a sombra do movimento real aqui, ó, gasta para chegar no chão, por exemplo, é o mesmo tempo que a bolinha azul gasta para chegar aqui. Até porque a sombra não pode se dissociar do objeto real. Então, entendeu? Então, em vez de calcular, por exemplo, o tempo para chegar aqui, eu vou calcular o tempo de queda só, tá? É assim que a gente vai usar lá o princípio do Galileu, tá bom? E essas bolinhas que eu desenhei aqui agora em amarelo, essas bolinhas são a sombra, essa daqui ó, é a sombra dessa bolinha azul, só que agora no chão, no eixo X. Então, você imagina que tem um sol aqui em cima e vai formar uma sombra, tá? E aqui também é a mesma coisa. Essa bolinha aqui é a sombra da bolinha azul, tá? Essa bolinha laranja executa o movimento retilíneo uniforme. Não é legal? E tudo que vale para ela, vale para essa parábola aqui também, tá bom? Então, como é que nós vamos tratar matematicamente? É como se esses dois movimentos fossem independentes um do outro. Eu posso simplesmente analisar o movimento que está acontecendo aqui no eixo Y e esquecer o movimento que está acontecendo aqui no eixo X. Eu posso, como eu disse para vocês, eu posso, por exemplo, determinar o tempo de queda, olhando só o que está acontecendo aqui no eixo Y, tá? Então, no eixo Y eu tenho uma queda livre. Por que eu tenho queda livre? Porque no início eu não tenho velocidade nenhuma para baixo. Eu não tenho velocidade nenhuma na vertical. Lembrando que o lançamento é horizontal. Então, o V0, o Y, ó, é zero. E aí você vai lá no sorvetão e tira o V0, porque ele é zero, né? E aí eu coloquei um Y aqui para lembrar que isso aqui é válido
para essa posição aqui, ó, SY, é a posição final do eixo Y, do movimento vertical. Essa posição aqui é a posição inicial do movimento vertical, tá? Então seria, por exemplo, esse aqui seria o S0Y, se chegar no chão, esse seria o SY, a posição final, tá? E o G é a nossa gravidade, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui eu vi a vó atrás do toco, só que o vó não tá porque a velocidade inicial é zero. E eu coloquei um Y aqui para lembrar que também é a velocidade do Y, tá? E aqui é o Torricelli, vovô e vovó, mais duas amigas dela. O vovó sumiu, então porque é queda livre, o movimento inicial é zero, tá? A velocidade inicial é zero. Então a gente fica com a fórmula desse jeito, e onde tem V a gente coloca esse Yzinho para lembrar que não é a velocidade real da bolinha, mas sim a velocidade da componente, tá? O eixo X é MRU, movimento retilíneo uniforme. O sorvete está aqui, ó. A única diferença eu coloquei um X para lembrar que agora esse S é uma posição no eixo X e esse S0 é a posição inicial do eixo X, tá? É muito comum também a gente usar assim, ó, que seria o Deus vê tudo. A velocidade é a velocidade de lançamento lá no início, ó, já que ela é constante. E também aparece, às vezes, a gente tira esse D e põe o A, porque esse A é o alcance. Esse A é uma distância na horizontal aqui, ó. É muito comum aparecer em questões aí, tá? De concurso, esse alcance. É a distância na horizontal, tá? Essa distância que eu estou mostrando aqui, ó. Então, esse D vira A, só essa a diferença, tá? Então, a gente vai optar por usar assim, ó, A igual a V0x vezes T, tá? Quando for fazer as questões. Bom, para o lançamento oblíquo, então, tá aqui um exemplo de lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele é lançado na diagonal, como vocês estão vendo. Ele não é lançado nem para frente e nem para cima, e sim um pouco para frente e um pouco para cima. É assim que você tem que entender, tá? E aí vai executar essa parábola, tá? Uma parábola completa agora. Lá no lançamento horizontal a gente tinha meia parábola, né? Aqui a gente tem a parábola completa. Chega nesse ponto mais alto aqui, ó, e depois desce, tá? Esse é o lançamento oblíquo. Então como é que nós vamos analisar? Ó, eu fiz aqui, coloquei o eixo Y de novo, igual lá no lançamento horizontal, e o eixo X aqui, tá? E essa bolinha vermelha seria essa bola de canhão aqui, tá? Então, no começo, o que eu tenho no começo? Eu tenho que essa bola foi lançada de uma maneira oblíqua. A gente chamou essa velocidade inicial aqui de lançamento de V0. Como eu falei para vocês, ela é um pouco para a direita, na horizontal, e um pouco para cima, na vertical. O que nós vamos chamar esse um pouco na horizontal, nós vamos chamar de V0x, e esse para cima nós vamos chamar de V0y. São as componentes da velocidade, tá? E aqui tem um ângulo alfa, tá? Esse ângulo de lançamento aqui. Aí, o que acontece? A gente percebe, dá uma olhada só na horizontal, tá? Dá uma olhada do tamanho dessa seta na horizontal, ó. Tô mostrando aqui para vocês, tá vendo? Vocês percebem que na horizontal, todas as setas que estão na horizontal têm o mesmo tamanho? E sempre estão apontando para a direita? Significa que esse movimento é uniforme na horizontal. A velocidade tem sempre o mesmo valor. Então, esse valor aqui, ó, que eu estou chamando de V0x, ele vai se manter na horizontal sempre, tá? Mas na vertical, não. Na vertical, essa seta vertical ela é grande, depois ela diminui um pouco e depois ela desaparece, ó. No ponto mais alto ela desaparece. O VY é zero, quer dizer que parou de subir. E agora vai começar a descer, ó. Olha aqui agora para baixo e agora aumentou para baixo. Então nós temos um movimento variado na vertical, igual a gente tinha lá, tá? E essa distância aqui seria o alcance, que ele chamou, que eu coloquei aqui para vocês como D máximo. Distância máxima seria o alcance, essa altura aqui seria a altura máxima. Fica de olho, a banca gosta de confundir um pouco a gente, ainda mais que esse negócio de certo ou errado. Toma cuidado com a interpretação de texto. Se ele falar assim, ó, no ponto mais alto do lançamento oblíquo, a velocidade do projétil, isso aqui a gente pode chamar de projétil, né? É zero. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Errado. A velocidade dele não é zero. A velocidade de subida é zero. Então a componente vertical da velocidade é zero. Aí tá certo.
tá? Toma cuidado. Porque apesar de não estar subindo mais, ele ainda está indo para a direita, tá? Então ele tem velocidade para a direita. Então toma cuidado, por exemplo, com isso, que é uma das coisas que a banca gosta, tá? Fica de olho nessa informação também, que para fazer conta ela é importante, ó. No ponto mais alto, VY é zero. No ponto mais alto, VY é zero. Por quê? Porque veja só, por exemplo, imagina que eu preciso descobrir o tempo total aqui, ó. Esse tempo total, às vezes, ele é bastante importante para resolver questões, tá? O que eu posso fazer? Eu descubro o tempo para chegar no ponto mais alto e multiplico por 2. Por quê? Porque o tempo que ele gasta para fazer essa subida é o mesmo tempo que ele vai gastar para fazer a descida. Logo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida e o tempo total é chamado de tempo de voo, do início até a posição 5 aqui no final, tá? E esse tempo só não vai ser igual de subida e descida se a altura de lançamento for diferente da altura que ele chega no final lá. Então, por exemplo, ele lançou em cima de um prédio. Aí está em cima do prédio e vai cair lá no chão. Aí realmente o tempo vai ser diferente, né? As distâncias aí envolvidas são diferentes. Não funciona isso que eu falei para vocês, tá? Mas é muito comum aparecer esse desenho aqui que eu mostrei para vocês, tá? Outra coisa, ó, vocês estão vendo aqui que na posição 2 e na posição 4, eles estão na mesma altura? Né? Na mesma altura, mesma velocidade. Só que essa velocidade é uma velocidade de subida e essa aqui é uma velocidade de descida, mas o módulo é o mesmo, tá? A mesma coisa aqui no 1 e no 5. Né? Mesma altura, mesma velocidade. Então, essa velocidade em azul aqui, ó, tem o mesmo valor dessa daqui, só que essa aqui está subindo e essa aqui está descendo, tá? Então, vamos lá. Como que nós vamos analisar, então, o movimento dele na vertical? Se você pensar bem, na vertical ele faz só, ó, segue aqui comigo, ó, sobe, chega no ponto mais alto e desce. É isso que está acontecendo. Sobe, chega no ponto mais alto e desce. Lá em cima, lá atrás, a gente chamou isso daqui de lançamento para cima, com a velocidade positiva, tá? No lançamento para cima, você põe lá o sorvetão, tá aqui o sorvetão, e esse V0 é positivo, porque é para cima. Via avó atrás do toco, velocidade positiva, e, e vovô e vovó mais duas amigas dela, que é o Torricelli, velocidade positiva também, tá? Lembrando que esse Y aqui é só para lembrar que é na vertical. Esse D também é uma distância na vertical, tá? Tudo que for aqui é vertical, tá bom? É eixo Y. No eixo X a gente tem um MRU. Então, se você imaginar aquela sombrinha dessa bolinha aqui ó, em várias posições, essa sombra dela vai fazer um movimento retilíneo uniforme e é igual a gente fez ali para o lançamento, tá? A, lançamento horizontal. A igual a V0x vezes T. Beleza? Só que esse V0x e esse VY tem uma outra formulinha para você calcular. Então, o que é normal? Normal a questão dar o V0. Pode ser que ele não dê o V0 e peça para você, tá? Mas é bastante comum eles darem o V0. Ele me dá o V0, me dá o ângulo, eu vou usar isso aqui, tá? V0x é V0 cosseno de alfa e V0y é igual a V0 seno de alfa. Wills, como que eu vou guardar isso aqui? Eu sugiro você o seguinte, guarde que os dois são V0 vezes alguma coisa, tá vendo? Os dois são V0 vezes alguma coisa. Um é seno e outro é cosseno. Agora, qual é seno e qual é cosseno? Você vai para a figura. Se você olhar aqui, ó, o V0y está sem o ângulo alfa. Quem está com o ângulo alfa é o V0x. Então, quem tem sem ângulo, você coloca seno, que é o V0y. Quem está com o ângulo, você coloca cosseno. Então, sem ângulo, seno. Ó, sem, seno. Com ângulo, cosseno. Com cosseno. Tá? Então, é uma maneira de você guardar aí. Porque vai que ele muda esse alfa e põe esse alfa aqui, ó. Aí você faz o que eu acabei de ensinar para vocês. Quem vai estar com o ângulo é o y. Quem vai estar sem ângulo é o x. Se ele trocar isso aqui por alfa do lado de cá e aqui ficar sem ângulo nenhum. Tá? Então vai variar de questão para questão, mas o mais comum é colocar o alfa onde eu coloquei aqui, ó, na horizontal, tá? É isso. Se te agregou de alguma maneira, deixa o like e até a próxima aula.